E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Versões de Escrita. E hoje para falar de um livrinho que eu lancei em 2018 chamado Os Lados do Sonho. Os Lados do Sonho foi a minha segunda coletânea de contos, tá? Primeira lançada com a editora Metamorfose, na qual eu resolvi fazer o lance um pouquinho, digamos, mais aprofundado do que eu tinha feito no Confissões. Bom, vamos pensar no seguinte, né? O Confissões, que vocês viram no vídeo anterior, já num dos anteriores, falando sobre este texto, ele foi um livro concebido principalmente para mostrar como era o processo de evolução do escritor, né? Como é que o cara saía de um mero escrevente, digamos assim, para o pseudo-escritor, pelo menos, para o cara que escreve e é publicado. Aí a partir daí, então, a gente consegue identificar um pouquinho de como é essa caminhada do escritor, como é que é essa vivência, né, com o meio da escrita propriamente dita. Nos Lados do Sonho, o que eu fiz? Na verdade, na época, eu tinha dois materiais, basicamente, avançados, tá? E os dois eram para coletâneas de contos. Um para contos um pouco mais infanto-juvenis e outro para contos um pouco mais adultos. E aí o que aconteceu? Em 2018, né, eu já tinha lançado com a Metamorfose, né, o Antes da Última Queda, que foi também uma autopublicação, né, foi um texto que eu resolvi eu mesmo pagar pela publicação do texto. E foi teve uma recepção bem razoável, assim, principalmente, né, do público leitor que gosta mais de poesia, que gosta mais do lance, né, da escrita de sonetos, né? Principalmente porque o meu ex-colega de mestrado, o senhor Diego Petrarca, fez a abertura do livro e ele fez um bom elogio, digamos assim, à construção dos textos, né? A essa feição, a realização da montagem, principalmente com as histórias de que o autor não deixa de ser um romântico declarado. E quando se fala em romântico declarado, não é apenas pela questão temática, né, mas também, como a gente já tinha comentado, pela questão estrutural. Por mais que, né, os textos tivessem uma forma mais fixa, ela também tinha uma questão de tentar ser um pouco mais canção, né, um pouco mais cantado, enfim, para essa composição. Bom, aí, pessoal, o que aconteceu? Né? A editora já tinha me sugerido fazer um outro modelo, né, de publicação. Modelo não na estrutura do livro em si, nem nada, mas na estrutura do negócio, né, na forma como, né, a gente poderia publicar o material sem que eu botasse recursos próprios meus o tempo inteiro. E aí, então, a editora sugeriu uma parceria. Tá? Nessa parceria, eu entraria, né, como digamos, um balizador financeiro parcial, né? Não seria tudo pago por mim, mas seriam os custos da editora para essa montagem, tá? Então, de início, né, eu tinha que fazer uma vendagem mais razoável do livro, né, para que ele pudesse, né, se pagar pelo menos, né? Mas ao passo disso eu também não teria todos os exemplares comigo, né? Eu teria que deixar, então, deixar não, né? A editora pagaria, né, por eles e ficaria então boa parte com a própria editora em si. Bom, aceitei, né, um modelo diferente então, resolvi fazer esse negócio com a editora e lançamos então Os Lados do Sonho lá no final de 2018 na Feira do Livro. Como eu falei no início, né, eu tinha dois materiais basicamente adiantados, né, o do livro de contos adultos e do livro infanto juvenil. O desejo da editora era pelo livro infanto juvenil, ou pelo menos o maior desejo, digamos assim, né, a maior vontade seria em torno desse. O problema é que para terminar, para finalizar o infanto juvenil, eu teria que construir ainda uma quantidade boa de textos que até aquele momento não estavam prontos, né? Eu tinha feito assim, o que seria a metade do que rendeu o Dia de Prova e outros contos adolescentes que eu vou falar num dos futuros vídeos. Então, o que eu tinha mais adiantado, na verdade, era esse livro de contos adultos. E como é que ele foi composto, na verdade, né? Eu peguei, então, alguns textos que estavam no Confissões, né? Dei uma revisada, né? Uma reobservada neles, né? Viu quais eram mais aceitáveis, né? Para a questão da publicação em si, né? Para deixá-lo mais com cara de um livro realmente adulto e de alguém que já era publicado, né? Já tinha lançado aí 4, 5 livros, mais ou menos. Então, precisava fazer alguma coisa que fosse um pouco mais firme, né, literariamente, digamos. Então eu peguei alguns desses textos, né, coloquei-os dentro desse formato mais bem cuidado, mais bem, né, montado para uma publicação.
E aí, gente, depois disso, né, eu tinha mais alguns contos avulsos, né, em outros materiais. Desses contos avulsos, o que aconteceu, né? Eu tinha um que eu queria lançar, né? Um livro com contos baseados em músicas de metal, né? Só que eu tinha escrito só 3 textos até aquele momento, não tinha, né, tempo, né? E até perdi um pouco da vontade, assim, num determinado momento, em função das outras atividades, né, da minha vida. E aí acabei deixando esses 3 textos ali parados. E eu resolvi, né, mostrei, né, pro meu editor, né, ele deu o aval, achava que seria interessante de colocar e tal, beleza. Aí eu aproveitei alguns outros textos que eu também tinha mandado ou pensado em mandar, né, para algum concurso, né, para alguma outra coletânea e tudo mais. E então montei assim os lados do sonho. No fim das contas, né, o lado do sonho ficou com, deixa eu ver aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18 textos. Tá? 18 textos, entre textos que são de 2, 3 páginas, até textos que são de 10, 12 páginas, mais ou menos, né? E isso aí rendeu, então, um livro de mais ou menos 100 páginas, que é o que eu venho fazendo constantemente, né? Eu sempre tento bater mais ou menos nessa média, assim, né, de páginas por conta do meu objetivo de leitura com as pessoas, né? Que não é ser textos muito longos e, ao mesmo tempo, textos que façam a pessoa refletir um pouquinho sobre questões da vida. Então, até para a montagem desse livro, eu peguei esses textos que tivessem um pouco mais essa possibilidade das pessoas refletirem, pensarem. E aí o título que foi sugerido pelo meu editor, né, Os Lados do Sonho, ele entra justamente nessa questão, porque tem vários textos ali que vão para o âmbito, né, do empírico, do individual, né, daquilo que é bem mais subjetivo, que está numa ambientação que não é exatamente o real propriamente dito, né? Então tem contos como o Redenção, né? Tem o próprio conto Os Lados do Sonho, né? São histórias em que oscila entre a realidade, né, e a fantasia. E quando eu digo fantasia, é o fantasiar da pessoa que está observando aquilo, que está vivenciando aquilo naquele momento. Então, não necessariamente, né, a ideia do texto, né, a construção dele leva para um objeto real fechado, né, como se tudo fosse ali palpável realmente. Na verdade, tem vários textos que, né, eles tentam dialogar com a questão, né, da fantasia, do sonho, do pensamento, enfim, da reflexão, para que justamente a gente tente entender a nossa realidade por meio disso. A gente fuja um pouquinho, né, dessa ambientação, né, mais calcada no objetivo, naquilo que é visível o tempo inteiro, e passe a identificar outras possibilidades, outras ideias, então, no decorrer desse texto. E aí, lancei. Né? Fizemos o lançamento no final de 2018, uma boa feira do livro, né? Até que foi bastante gente. Não foi mais gente do que no antes da última queda, né? O dos Lados do Sonho foi menos frequentado nesse sentido. Ao mesmo tempo, né, foi um livro que foi adotado em escola, né, e teve uma receptividade bem boa nesse sentido. E é engraçado, né, quando a gente conversa com as pessoas sobre os textos, principalmente os mais novos, eles, né, ficam naquela de tipo, mas isso queria dizer isso mesmo, mas o que será que aconteceu com tal personagem, não sei o que, blá blá blá. E é divertido entrar nessa, né? É divertido entrar nesse diálogo com o pessoal. Lembrando, né? Esse livro foi pensado para um público adulto, né? Mas, né, ele teve a possibilidade, né, teve um encontro com alguma turma que no seu amadurecimento, na sua possibilidade de conhecimento, conseguiu destrinchar, né, o texto, conseguiu ler bem. Mas a gente sabe, né, que o ideal seria que fossem pessoas que tivessem maior vivência já, tivessem conhecido outras coisas para poder depreender algumas questões que estavam lá colocadas. De qualquer forma, é um livro que está aí disponível, né? Se a pessoa tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho, pode falar comigo. E a gente faz o envio do material para as pessoas. Enfim, então assim nasceu Os Lados do Sonho, lá em 2018. Tá? E desse texto, então, a gente teve algumas coisas bem positivas, bem legais, né? Foi conhecer um novo modelo de negócio para o livro, conhecer, né, como um público adolescente se deu com um livro dito adulto, para que então a gente pudesse, né, ter outras condições de ver como lançariam novos livros e outras ideias a partir disso. Certo, pessoal? Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima.